Mateus capítulo 10, versículo 34, vou ler até o versículo 39. O tema da mensagem de hoje é sendo discípulo de Cristo. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 34 até o 39. Diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Isso são frases de Jesus, amém? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Uma pausa aqui, João. Pode falar no 36. Serão os da sua própria casa. Vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem. Porque às vezes, lendo, você imagina que Jesus veio para fazer guerra. E não é isso. Jesus veio com umas boas novas. Vamos entender o contexto aqui, né? Jesus, ele falou essas palavras, ele estava diante de povos diferentes. Culturas, né? Religiões diferentes. Então, judeus tinham tradições muito rígidas, que eram os que mais o ouviam. E Jesus, sendo judeus, as outras religiões mais flexíveis, escutavam meio que com cautela o que Jesus estava dizendo. Então, quando alguém aceitava a mensagem de Jesus, né, ouvia as mensagens de Jesus e se convertia para o cristianismo, isso criava um choque dentro da sua própria família. Um choque de realidade onde ele estava, no ambiente que ele estava inserido. Imagina hoje um filho, né, recebendo as boas novas. E o pai dizendo, isso não vem de Deus. Já pensou? A mãe dizendo, você está abandonando a nossa tradição. Os católicos falam muito assim. Né? Eles vivem mais por tradição do que pela própria escritura. Certo? Bom, então, os irmãos acabam zombando. Parentes começam a rejeitar. Então a família começa a se dividir. Então causa um problema. Olha a espada dividida. Por isso que Jesus disse, né? Então, foi por isso que Jesus explicou o que realmente significa ser discípulo. E hoje nós vamos aprender sobre o que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Deu para entender o contexto aqui? Que Jesus está dizendo? Então, quando for, por exemplo, um casal, a família está lá, um casal, e eles vivem a revelia do mundo. Hoje em dia temos aqueles casamentos, não é poligâmicos, tem os polígamos, tem os casamentos que a pessoa é aberto, né? Relacionamento aberto. Tá casado, mas se quiser sair e pegar alguém fora, tá livre para isso. Né? Isso é do diabo, não é de Jesus não. E aí as pessoas acham que isso é natural. Hoje em dia é algo comum aí fora, né? Então o que acontece? Quando uma pessoa desse meio está nesse casal, não vive, não conhece a verdade, não sabe como funciona, ouve as boas novas e se converte ao Senhor Jesus. Primeiro problema que ela encontra, o casamento. Então ela vai lá, chega no seu cônjuge, pronto, arrumou um problema, que o cônjuge não vai querer. Vai querer continuar vivendo uma vida de sem vergonhice. Não quer mudança. O que você vai fazer? Então é aí que Jesus vem e fala, olha, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer paz. Não é porque você se converteu na sua casa, vai ser rio de flores. Amém? Continua, João, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Quem ama teu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem muita gente dentro de igreja perdendo seu tempo, porque não ama a Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos, porque nós amamos coisas muito além. Calma que eu vou chegar numa situação aqui, tá bom? Que muitos falam assim, mas eu tenho que honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Sim, honrar teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é uma outra coisa, e eu vou chegar lá, tá? Vamos lá. Quem ama, volta lá, João, o 37. O 37, depois que ele fala de mãe e pai, ele vem e piora mais ainda a situação, ó. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A gente para, pensa, reflete e fica, meu Deus, deixa eu refletir nesse versículo.
Quem ama Deus, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ok. Talvez você até consiga, com um tempo de vida, maturidade, entender isso. Entender que seu pai e sua mãe são seu pai e sua mãe, te geraram. Só quando você casa, eles passam a ser seu parente e não sua família. Sua família é você, sua esposa e seus filhos. Ok? E aí você tem seus filhos, começa a gerar sua família e luta, mata e morre por filhos e pela sua esposa e pelo seu cônjuge. Aí Jesus vem e fala isso aqui: quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E aí você fala assim: será que eu amo a Jesus mais do que eu amo meu filho? E aí que você começa a colocar as coisas e começa a parar e refletir. Eu estou dizendo isso para que vocês possam refletir comigo, assim como eu refleti montando essa mensagem. Amém? Eu quero dizer, vamos continuar. 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de entrega. 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aí já buga a cabeça de meio mundo. Se eu achar a vida, eu perdi. Se eu perdi, eu achei, eu não entendi. É isso que Jesus disse. Se você achar a sua vida, você perdeu. Se você perder a sua vida, você acha. E aí cria um nó na cabeça de algumas pessoas para compreender esse texto. Mas vamos compreender ele hoje. Eu quero ensinar você hoje sobre ser um bom discípulo. Sendo um discípulo de Cristo. E eu separei alguns tópicos. O primeiro tópico eu quero dizer: Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Quando aceitamos Jesus, quando nos batizamos, quando começamos a tomar ceia, muita gente começa pensando assim: agora a minha vida vai ser diferente, agora eu sou um vencedor, agora eu vou viver uma vida tranquila, em paz, porque Jesus vai guerrear as minhas guerras e eu vou vencer tudo. Mas Jesus diz o contrário: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E ele ainda piora: os seus inimigos serão da sua própria casa. Literalmente, o inimigo mora do lado. Vamos lá. Quando você decide segui-lo, então começa uma guerra. Essa é a realidade. Quando você decide seguir a Jesus, começa uma guerra. Por quê? Simples. Antes, você estava condenado, certo? Como diz o texto: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, se você já está condenado, para que o diabo vai guerrear com você? Por que o diabo vai se levantar contra, vai te destruir? Se você já está do lado dele. É gastar energia, tempo, com quem não merece. Tu vai gastar bala com um defunto morto? Não vai. É assim que o diabo faz. Então quem está condenado já não está salvo. Então não é alvo de ataque. Essa é a realidade. E como alguém que está preso, o inimigo não precisa lutar por ele. A pessoa já está presa nos seus pecados, já está condenada porque ela não quer mudança, ela não escuta o que é dito nas mensagens. Às vezes o Espírito Santo, ele conduz uma ministração, seja por mim ou por qualquer outra pessoa, e aí a gente não quer escutar. Por quê? Porque eu sou um cristão seletivo. Eu trabalho no evangelho de seletividade. Eu seleciono aquilo que eu quero do evangelho, aquilo que eu não quero, eu jogo fora. Isso aqui é bom para mim, então eu adapto aquilo ali, e puxo para mim. Isso aqui não presta, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, eu não quero isso aqui. Eu sou Bíblia e joga fora. A gente quer selecionar pedaços de Cristo, pedaços da igreja, e depois eu não posso reclamar do meu futuro. Quando você entrega a sua vida para Cristo de verdade, escuta, por mais difícil que seja, você trabalha. Fala: Deus, eu não consigo entender isso aqui. Aí eu vou puxar aqui para as mulheres, tá? Que é mais fácil puxar isso aqui para as mulheres. Ela fala assim: esse papo de mulher ser submissa, não concordo, Deus. Mas eu vou me esforçar em entender isso aqui. Isso sim. Agora, quando a gente simplesmente pega e joga fora, é uma outra coisa. E tratando aqui resumidamente sobre submissão, não é ser capacho,
não é estar debaixo de tudo que o marido manda. Submissão é estar debaixo de uma missão. Deus dá a missão para o homem, e a mulher entra então na submissão, sobre a missão que Deus deu para o homem, para juntos concluírem a missão dada por Deus. Não é vontade única e exclusiva de um homem. Entenda? Vamos separar essas coisas aqui. Amém? Se o homem falar, a cor da parede aqui da casa vai ser branco, e você falar que vai ser lilás, vai ser lilás. Você vai olhar bem na bolota dos olhos do seu marido e vai falar assim para ele assim: quem fica mais tempo aqui dentro sou eu. Quem limpa sou eu. Quem arruma sou eu. Então é lilás. Entendeu? Então, quando eu casei com a minha mulher, eu já falei para ela: aqui dentro quem manda é você. Se você falar que só vai aqui, só vai ali, só fala que eu faço. Acabou-se. Agora, aqui é outro patamar. Então, eu e minha esposa, quando nós começamos a namorar, conversamos muito. Éramos duas pessoas maduras, então nós conversamos muito sobre problemas, sobre o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tinha para ela. Alinhamos todas as coisas, então iniciamos algo. Quando a coisa apertou, minha esposa era assim, quando eu comecei a namorar com ela não gostava de gente. Ela era uma pessoa que ela gostava de ser na dela. Sabe aquelas pessoas, tia, que gostam da sua casa, do seu canto e não gosta de visita? Arruma seu canto e fica lá. Pronto. Conhece alguém assim? Ela era assim. E aí quando eu fui casar com ela, eu falei para ela assim: olha, eu não sou pastor. Eu gostei muito, agora eu não gosto mais não. Amém. Eu falei assim: olha, eu sou pastor, eu vou ser pastor um dia. Hoje eu não sou pastor, hoje minha vida não está direita. Preciso endireitar muita coisa com o Senhor. Mas eu sei que quando endireitar tudo, o Senhor vai me levantar pastor, porque Ele me falou isso lá atrás, não tem como fugir do Senhor. Cantamos hoje, né? Como fugirei do meu Senhor? Não tem como. Um dia vai acontecer, quando eu não sei. Mas vida de pastor é assim, assado. Está disposta? Tô. Então vamos embora. Começamos. A primeira situação que aconteceu é que um discípulo teve um problema com a mãe. O tio, né, entrou em confusão com a mãe, agrediu a mãe dele, ele agrediu o tio, foi um problema. E aí ele pegou e veio, me ligou. Falou: pastor, posso ir aí? Tive um problema aí, assim, essa. Claro, varão, pode vir. Quando eu falei, pode vir, eu já estou na porta. Isso era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Aí levantei e falei pra minha mulher: prepara o colchão. Aí eu fui lá na porta receber. Olha a submissão. Eu fui receber o rapaz junto com a mãe dele. O que a minha esposa fez? Levantou, pôs uma roupa, colocou o colchão, colocou os lençóis, cobertou. Quando eu desci, já estava colocando o colchão na sala, arrumando para o pessoal. O que é isso, estar debaixo de uma missão? Se você casa com uma pessoa que não entende o seu chamado, você entra num problema. Porque quando Deus precisar usar o seu chamado, aquela outra pessoa vai virar a cara para você. Vai querer te afrontar. E aí você entrou num problema. Porque você não vai conseguir concluir o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida. Então, converse muito antes de botar uma aliança no dedo. Amém? Vamos lá. A paz que o mundo oferece te acomoda. E a espada que Jesus traz te desperta. Vou falar de novo. A paz que o mundo nos oferece te acomoda. Você fica confortável. Mas a espada que Jesus traz vai despertar você. Vai despertar para algo diferente. Segundo tópico. O inimigo mora ao lado. Vamos entender isso aqui. Quando você decide andar com Jesus, a primeira oposição costuma vir de onde? Quem é a primeira pessoa que vai olhar para você e falar assim: duvido, não consegue, vai até quando? Né? Fala aí, Dado. Quando você falou assim: agora eu estou liberto, não vou mais para os vícios, a primeira pessoa a te apontar quem é? Da família, da sua própria casa. Vai falar: duvido, isso aqui não tem jeito não. Você já falou várias vezes, né? Fala e não faz. É só mais uma vez.
É o pai dizendo, você é crente agora? Quero só ver por quanto tempo. É a mãe dizendo, filho, você não aguenta esse negócio. Isso não é para você. É o irmão dizendo, você não tem força para deixar o pecado, você é um sem vergonha. É o parente dizendo, isso é fantasia, isso é fanatismo, você não vai durar nesse espaço, não é para você isso. E sem perceber, muitas das vezes percebendo, mas a maioria é sem perceber, eles acabam cavando a sua cova espiritual. E não só cavando sua cova espiritual, eles tentam enterrar você lá dentro, com suas palavras, diminuindo sua fé com palavras. Sabe, joga você lá dentro e começa, né? Ih, tu não era crente? Sabe aquela primeira escorregada? Que todo crente faz, ninguém é santo. O tempo todo mundo peca. Na primeira escorregada. Ih, você não era crente? Só que por saber que você é crente, eu, verdade, sou crente, né? Senhor, perdoa-me, Pai. Eu falei, eu errei mais uma vez, porque eu sou pecador. Me ensina a ser santo e perfeito como meu irmão. Sabe? Você já quer dele ali. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Havia um dono de uma fazenda, e ele tinha seus animais. E ele tinha um cachorro de estimação que ele gostava muito desse cachorro. Só que esse cachorro, ele acabou caindo num buraco e se machucou. E aí vizinhos resgataram ele, tiraram ele, levaram ele lá, ele tentou cuidar, tentou tratar. Mas o cachorro estava muito mal. Quebrou 3 patas, fratura exposta. Sangrou bastante, pegou infecção, estava num problema, só uma patinha funcionando. E chorava o tempo todo de dor. Ele falou assim, eu vou acabar com o sofrimento desse cachorro. Eu vou matar ele. E aí ele olha para o cachorro e ele tenta, ele não consegue, porque tem amor e carinho pelo cachorro, não mata. Eu já sei. Que os olhos do teu coração não sentem. Abriu um buraco bem fundo. E aí colocou o cachorrinho lá dentro. E aí ele foi para fora assim, virou as costas e foi só jogando na pá de galinha, de terra assim, ó. Só jogando na pá de terra. E conforme ele foi jogando na pá de terra para cobrir o cachorro, o cachorro com uma única patinha, quando ele jogava a terra, ele sacudia a terra para baixo dele assim, ó. E ele jogava, ele sacudia para baixo dele assim, ó. E quando ele terminou de jogar a terra, quando ele olhou, o cachorro estava em cima, a terra toda embaixo. Resumo da história. Vocês estão tentando cagar a terra para enterrar você. Você está aceitando essa terra e ficando embaixo, chorando, resmungando, porque estão te tacando terra, ou você está sacudindo essa terra, fala, não aceito isso, não vou ficar aqui dentro, eu não sou isso, e usando as terras que estão jogando para te enterrar, para sair do buraco que te colocaram. O que tentaram usar para te sepultar, Deus pode usar para te impulsionar. Aquilo que acham que vai ser um problema para você, pode ser um degrau para você subir. E eu posso dar aqui vários exemplos. Meu pai é um exemplo disso. No prédio dele perseguido, tentaram fazer de tudo para poder burlar ele, cortar até o tanque de combustível da moto para dar um problema. E Deus sempre revelava, e Deus sempre mostrava. E aquilo que achavam que ia fazer para enterrar ele, ele subia. Então estão tentando te destruir. Entenda. Saia desse lugar mais forte do que quando você entrou antes. Não ceda aos problemas, não ceda às dificuldades. Tenha força para usar as dificuldades para crescer, para ser a melhor versão de você. Não deixe que te sepultem. Terceira, suas paixões. Tenha sempre atenção nas suas paixões. Como diz o texto que Jesus diz, né? Quem ama o pai, a mãe, o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Aonde está o teu coração? Jesus não está proibindo você de amar seus pais. Jesus não está proibindo você de amar os seus filhos. Não está proibindo isso. A Bíblia ela manda que honre teus pais, honre teu pai e tua mãe, para que
para você ao longo dos seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Amém? Mas Jesus está nos ensinando que nada do nosso plano natural pode superar o seu amor por Ele. Ele coloca aqui pontos máximos de amor que um homem pode sentir. É o amor pelo pai, é o amor pela mãe, é o amor pelo filho, é o amor pela filha. E o que Jesus quer nos dizer nesse texto é: nada no plano natural pode ser maior para você do que Ele. É sobre isso. É tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. E olhar para aquilo que o Senhor quer fazer de você, como Ele quer transformar você. Seu filho não pode ser maior do que Cristo. Sua mãe, seu pai não pode ser maior do que Cristo. Seu casamento, seu trabalho, suas conquistas não podem ocupar o trono que pertence somente a Cristo. O problema é que a gente tira Cristo do trono, do centro da nossa vida, e aí coloca a família, aí coloca a mulher, coloca o marido, coloca o pai, coloca a mãe, coloca o filho, coloca a filha, e aí eu entro num problema. E aí eu fico questionando, por que eu estou nesse problema? Você tirou Jesus do centro. Você não está sendo um bom discípulo. Um bom discípulo, Cristo está no centro. Ou você acha que os 12 discípulos não tiveram problema com sua família quando tinham que fazer longas viagens com Cristo? Para quem assiste The Chosen faz uma alusão muito interessante sobre a vida de Pedro. Mostra inclusive um aborto que a mulher de Pedro sofreu nesse período. Só que dentro desse período, lógico, a Bíblia não fala sobre isso, tá bom? Vamos tentar explicar algo. Só que a Bíblia ela permite que você faça certas ilustrações, né? Então não está acrescentando nada e nem está tirando. Aí está colocando algo que possivelmente poderia ter acontecido sim. Então pensa, raciocina aí um pouquinho essas coisas. E aí no The Chosen, quando mostra essa situação que Pedro, a mulher de Pedro sofre um aborto porque Pedro estava lá trabalhando. Aí eu faço uma pergunta para vocês: se Jesus precisasse, se você precisasse, por conta do chamado do Senhor, por causa de Cristo, entregar o teu filho, você entregava? Não precisa me responder. Mas se faça a pergunta. Se para você não, eu não entrego, então não é Jesus que está no centro da sua vida. Você precisa rever os seus conceitos. É difícil. Ora, busca o discernimento do Senhor. Busque entender isso. Eu amo os meus filhos. Amo do fundo do meu coração. No aniversário do Heitor, que é o caçula, o primeiro ano dele, eu até chorei. Segurei, garganta com dor aqui, tentando falar, não conseguia direito. Pelos processos que passamos. Mas se Jesus falar, entrega seu filho e viva comigo. Escuta, olha, eu preciso levar seu filho. Ou se Deus falar para você, olha, eu tenho uma missão com você lá na África. E aí você já pensa, não posso levar meu filho, porque lá eu vou passar fome. E aí, lá na África está tendo perseguição. Acho que foi ontem, eu vi um vídeo de cristãos que estão fazendo um culto como esse aqui, normalmente, acontecendo culto. As pessoas de fora começaram a dar tiro para dentro da igreja. O pessoal começou a correr e se esconder. Eles entraram dentro da igreja e pegou um por um dentro da igreja. Isso é perseguição, isso é morrer por Cristo. Se Jesus falar para você, vai para lá, que eu vou te usar naquele lugar. Primeira coisa que você vai ter que fazer, se separar da sua família. Está disposta? Cristo está na sua vida mesmo? No trono da sua vida? Ou é a sua família que está no trono? Ou o seu trabalho, o seu emprego, suas conquistas? Quem é que está de verdade no trono da sua vida? O seu orgulho, o seu egoísmo, suas paixões, suas decisões desenfreadas. A pergunta é, se o Senhor te chamasse hoje, se Ele pedisse algo que te custasse e te afastaria um pouco dos seus filhos por um propósito, você entregaria?
Estaria disposto a isso? Hoje é um culto de reflexão. Culto de Santa Ceia é culto para refletir. Para entender aonde eu estou no cristianismo. Aonde Cristo quer que eu esteja. E o que eu preciso fazer para estar no centro da vontade dele. Porque Deus entregou o Filho dele por você. Ele não pensou duas vezes. Lá atrás ele já decidiu. Quando Adão pecou, ele falou: vou ter que usar você, Jesus. O erro de Adão já sentenciou Jesus a passar pelo que ele passou. Mesmo, olha que interessante. Deus, ele é um Deus. Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Imagina que a Bíblia fala que o universo, a expansão, é o estrado dos seus pés. A gente coloca os seus pés para descansar. É como se ele sentasse no seu trono, colocasse os pés no universo que é imenso, olhasse para a terra e conseguisse enxergar você em todo o tempo. E este Deus, tão grande, tão poderoso, entregou o Filho dele por você, sendo pecador, ganancioso, mentiroso, traiçoeiro. Tudo errado que você fazia antes dele. E mesmo ele sabendo que diversas e diversas vezes ele tentaria bater na porta do seu coração e você ia rejeitar ele, e você ia dizer não para ele. Quantas vezes nós dizemos não para Jesus? Eu demorei, pastor, mas depois eu fui lá e eu aceitei Jesus. Mas até hoje, continuamos dizendo não para Jesus. Continuamos rejeitando Jesus. Eu não. Será? Acabamos de refletir sobre quem está no centro da nossa vida. Será que eu não tirei Jesus do centro para colocar meu esposo, a minha mulher, para colocar os meus amigos, para colocar os meus filhos, para colocar o meu trabalho, para colocar as minhas conquistas, o meu orgulho, o meu ego? Quem é que está verdadeiramente sentado no trono da tua vida? Como rejeitamos Jesus no dia a dia? Quando ignoramos a oração. Quando você sente o desejo fervoroso de orar, você fala: estou cansado. Você rejeitou Jesus. Quando deixamos a Bíblia durante muito tempo fechada. Eu não leio as Escrituras, eu não me importo pelo alimento. Mas o Senhor disse: reflete nas Escrituras, medita nela de dia e de noite. E eu não faço isso. Eu rejeito Jesus. Quando cedemos ao pecado que Ele já nos deu força para vencer. Jesus te deu força para falar não. Jesus te deu força para sair do meio da roda de escarnecedores. Mas é prazeroso para você e você quer fazer parte. Você quer estar ali. Você pode dizer não. Mas você não se esforça em dizer não. Você quer. Você deseja. Onde o seu orgulho, suas paixões desenfreadas te arrastam. Te arrastam para vícios e vícios sem fim. E sabe aquele ditado: um abismo puxa o outro? Pronto, pois é. Aí a gente entra no meio de um buraco e não consegue sair de dentro. Aí grita: pastor, me ajuda! E o pastor vai ajudar. Quando trocamos o altar por distrações. Sabe aquele famoso ditado? Hoje eu não vou pro culto não, vai ter o jogo do Palmeiras. É clássico, meu, não vou pro culto não. Ou vai pro culto, mas coloca um fone aqui, não consegue ficar assim ouvir o futebol. O seu Deus é o futebol, é o seu time. É Ele que está no centro da sua vontade. Não vou pro culto hoje não, só tenho um domingo para descansar. Eu vou descansar, eu vou ficar de boa. A sua carne, a exaustão, o cansado da sua carne é o seu Deus. Você tem trocado o altar por distrações. Não, hoje eu não vou para a igreja não, porque hoje eu quero curtir aqui. O Senhor nos dá 7 dias por semana. No culto são 2 horinhas, vamos colocar aí, 2 horas a mais aqui. Você se arrumar e vir para a igreja, 4 horas. Em um dia.
Você tem mais 20 para dormir, descansar, fazer suas coisas, passear. Não se tem desculpa. Quando buscamos tudo, olha quando a gente troca Jesus, quando a gente busca tudo, menos a presença dele. Você levantou cedo, você foi trabalhar, você conseguiu falar com seus amigos, você conseguiu sair, você fez tudo, mas você não buscou o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acorda, o Senhor é cheio de expectativa pela sua vida. Ele fala, hoje Ele vai falar comigo. E aí você levanta, e você já começa, ai que droga, segunda-feira. Meu Deus, me atrasei. Jesus, meu filho está acordando 3 horas da manhã, né, Heitor? Aí começa, o dia já mal. Jesus, não, tudo bem, foi um problema que aconteceu com ele, mas ele vai lembrar de mim. Aí você vai para o trabalho, aí ele vai falar comigo no ônibus, e você fica no ônibus, ó, Instagram, TikTok, fica aqui, meu Deus, presente de Natal, o que eu tenho que comprar? Olha o consumismo do Natal aqui, ó. Aí você começa. Chega no trabalho, meu Deus, tem que correr, bater ponto, e bate ponto, e não sei o quê. E aí você faz suas atividades, e você fica, não, tudo bem, foi meio corrido, se distraiu ali, mas ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar. E aí você volta do seu trabalho, chega no ônibus cansado, o que você faz? Perde até o ponto do ônibus, né? Não fala com Jesus. E aí você chega em casa, vai fazer comida, para a roupa, vai fazer não sei o que, fala agora, eu vou ter o meu tempo de relaxar. Senta na TV e toma Netflix. E não pode falar essas palavras aqui, né? Porque é propaganda. E toma seriado, toma filme, toma não sei o que. O tempo todo ali, na TV. Aí vai pro celular, e aí entra no seu estado de ameba. E seu cérebro fica no automático aqui, ó. Só falta você tirar e fazer assim, sozinho. Não que essas coisas sejam erradas. Você pode ter seu tempo disso. Mas a sua prioridade qual é? Está entendendo a mensagem? Jesus está cheio de expectativa para você todos os dias. Aos domingos principalmente. E aí quando você deixa Ele por qualquer outra coisa, acaba sua série, acaba seu filme, acaba seu momento de lazer. Aí você, agora estou cansado, eu vou dormir. Aí você vai para o quarto, toma seu banho, deita e dorme. E Jesus fala, o dia dele foi corrido. Amanhã ele vai lembrar de mim. E dia após dia ele está cheio de expectativa para ter um momento com você. E você ignora ele. Mas quando a barriga doer, lembra dele. Quando a barriga dói, lembra dele. É assim que funciona. Quando dá dor de barriga, Jesus, opa, me chamou, lembra de mim. Se o amor não faz, a dor faz. Né? Isso não é bíblico, mas é uma realidade. Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Vamos lá? Bom, na realidade, dia após dia, sem perceber, nós estamos sendo ingratos com Jesus. Dia após dia, nós agimos como ingratidão. Porque Deus deu o seu Filho por mim, por você, sendo nós pecadores. E correndo o risco de você falar assim, eu não quero Jesus. Mesmo assim Ele fez. E você não está disposto a dar 2, 3, 4 horas, que seja 10 horas, de uma semana inteira para Ele. Não conseguimos dar 10 minutos sentado lendo a Bíblia. Mas conseguimos dar 3, 4 horas no Instagram. Redes sociais, desculpa. Aí eu trabalhando em publicidade aqui de novo. A maior ingratidão não é negar Jesus com as nossas palavras, mas é ignorá-lo com a nossa vida. É ignorar Jesus com as nossas atitudes, com o que a gente quer, o que a gente precisa. Quarto tópico, renúncia. Abre para mim aí, por favor, Mateus capítulo 16. Vou ler o versículo 24 a 26, até o 26. Vamos apertar um pouco o calo. Tá doendo? Tá doendo um pouquinho. Mas é
É pro bem. Tá dentro do horário, tá tudo certinho. Vamos lá. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Não, João, Mateus 16, versículo 24 até 26, perdão. Isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. 26. Pois quem aproveitará o homem se ganhar? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Presta atenção aqui. Do que vale viver uma vida cheia de conquista? Ganhou tudo e alcançou altos patamares. Anda de Lamborghini, Ferrari, o que ele quiser. Ó, publicidade de novo. Prender. Anda com o carro que ele quer. Gasta o que ele quer. Tem milhões e milhões de investimento na bolsa de valores, rendendo juros e juros ali para ele. Chama no patamar, dá palestras, cursos, faz tudo. Todo mundo olha, nossa, você é um exemplo. Eu quero ser como você, cara. Você veio do nada, veio do zero, da favela. A favela venceu, o cara cresceu. O menino do morro virou Deus. Mas quando ele fechar os olhos, cadê todo o glamour? Cadê todo o luxo? Cadê toda a sua riqueza? Cadê todas as suas conquistas? Cadê toda a sua força? Cadê seus músculos? Cadê toda a sua sabedoria e inteligência? Não vai tirar você do inferno. Curta hoje a vida, à vontade. Mas não reclama quando você fechar os seus olhos e abrir o inferno. Você está sendo avisado para ser um bom discípulo. Não brinque com o reino espiritual. Não brinque de ser crente nem da igreja. Seja crente mesmo, tenha postura, conduta. É difícil, então vamos aprender junto. Se esforça. Qual é a vida que você quer viver? Se você quer viver a vida da terra, então escolha hoje o seu caminho. Escolha hoje o caminho que você tem que trilhar. Viva seus prazeres. Persiga suas riquezas. Aproveite os seus momentos. Curta. Curta a família. Curte os filhos. Curte neto. Curte todo mundo. Mas quando fechar os olhos aqui, você vai ter que enfrentar a realidade eterna. A sua vida aqui hoje é passageira. Nós temos uma data limite de vencimento. Quando chegar o prazo, acabou. A partir dali é vida eterna. E como é que você vai viver a sua eternidade? É por isso que Jesus disse aqui: quem achar a sua vida, perdê-la. Quer viver um mundão? Viva! Você tem o poder da escolha. Mas você vai perder a vida de verdade. Quer viver os prazeres que o mundo te dá? Viva! Mas não reclame quando abrir seus olhos no inferno. Aqui nós temos prazo de validade lá para sempre. Quem vive correndo atrás da terra, perde o céu. Quem renuncia à terra, ganha a eternidade. Escolhe o que você quer. Qual é a vida que você quer viver de verdade? É a eternidade ou é essa aqui? Se é essa, então curta. Brinca bastante, zoa. Depois não reclama. Agora, se os seus olhos estão na eternidade, como um bom discípulo de Jesus, então, deixando as coisas para trás ficam, prossiga para o alvo. Abre para mim, por favor, Lucas capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz Lucas
capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se eu não tenho uma vida de renúncia, eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou um crente, que até o diabo é. Crente é quem crê. Se eu creio, então eu sou um crente. O diabo também crê. Nós assistimos aqui no acampamento dos jovens, né? Que o diabo vai falando com o crente sem compromisso. E o crente fala assim: eu vou orar, e você vai ter que sair daqui, diabo. Sabe por quê? Por quê? Porque eu nasci na igreja. E Jesus fala: olha, rapaz, que engraçado. Olha que coincidência. Você nasceu na igreja, eu nasci no céu. E juntos vamos para o inferno. É desse jeito. Não é porque você nasceu na igreja, não é porque você é filho de crente, não é porque você... Não tem nada a ver. Você não vai para o céu por causa disso. Você vai para o céu pelas suas decisões, pelo que você quer trilhar, o caminho que você quer viver. É isso que vai te levar para o céu. São suas escolhas. O diabo nasceu no céu. O diabo era um anjo de luz. E foi lançado na terra. E está condenado ao inferno. Lucas 14, João. Abre no versículo 33, por favor. Olha isso aqui. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Presta atenção. Se o seu coração não está disposto a renunciar a tudo que você tem hoje, você não está pronto para ser discípulo de Jesus. Ai, mas é difícil. É. Entenda que eu não estou mandando você renunciar a tudo agora. Eu não estou dizendo que, olha, tudo que você tem, então entrega tudo hoje, fica sem nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu coração não tem que estar preso no que você tem. A sua felicidade não tem que estar em um celular que você tem, no carro que você dirige, no emprego que você tem. Não é nisso que a sua felicidade tem que estar. A sua felicidade tem que estar em Jesus. Ele tem que ser o centro de tudo a sua vida. Veja o que aconteceu com Jó. Perdeu filhos, esposa, família, todo mundo. Certo? Quando ele perdeu tudo, a mulher dele falou para ele assim: cara, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele: tu é louca, mulher? Tu está falando contra o Senhor Jeová? Você aceitou o bem que Deus te deu e agora que Ele está te dando de mal, você não quer aceitar, cara? Tudo que nós temos é porque Cristo nos deu. E se Cristo quiser tomar, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu os meus filhos, mas Deus precisar recolher, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu a minha esposa, me deu os meus pais, mas se Deus precisar recolher, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. E para de viver uma prisão terrena que não te pertence. Vivemos presos às coisas, a pessoas, quando nossos olhos têm que estar lá em cima, no plano eterno. Quando morreu meu amigo Calil, que eu considerava um irmão para mim, tínhamos problemas também, toda a família tem problema, todo irmão também passa por problemas, mas nós nos amávamos de verdade, mais do que os meus irmãos de sangue. Vivemos várias histórias juntos. Sofri, mas não abandonei Jesus por conta disso. Ele foi assassinado, não foi por uma doença nem nada do tipo. Poderia reclamar: Deus, por que não salvou? Jesus, ele estava na tua igreja, Jesus, ele te adorava, Jesus, ele cantava para o Senhor, tinha um futuro lindo pela frente, Senhor. Minha esposa estava grávida, eu falei: meu amigo não vai conseguir pegar meu filho no colo, quero dar ela. Eu falei: Jesus, isso é o que eu poderia ter falado, tá? Mas o que eu falei de verdade foi: Jesus, cuida dele, porque ele furou a fila e passou na minha frente. Ele era mais novo do que eu. Ele furou a fila. Era para mim ter ido antes. Ele foi na frente. Console a família. Me consola também, porque vai fazer muita falta. Mas um dia estaremos na glória e juntos te adoraremos de novo, Senhor.
Isso é ter olhos para o plano espiritual e não no terreno. Minha esposa às vezes olha para mim e fala assim: você é meio sem sentimento. Eu falei: não, meu sentimento está lá em cima. Não está aqui no hoje e no agora. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Cristo. Acabamos de ler. Quinto tópico. E aqui eu vou caminhando para o final. Porque se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Abre para mim, por favor. Romanos 8, 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com ele sofremos. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Existe um peso de glória para você que vence. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Lembra da guerra que eu falei? Quando você aceita Jesus, você começa a ter uma guerra. Porque você aceitou Jesus, então é por causa dele essa guerra. As lutas, as adversidades, as tentativas do diabo tentar te parar, a guerra que ele usa pessoas para lançarem setas contra você para te destruir. Tudo para tentar barrar você. O projeto e o plano do Senhor na sua vida. Por conta de Cristo. Existe uma coroa esperando os que não desistiram. Uma coroa esperando que não, aquele que renunciou até o fim. Os que colocaram Jesus acima das paixões da sua carne, que colocaram Jesus acima do seu ego, acima do seu orgulho, acima dos seus pais, acima dos seus amores, acima de pessoas e acima de si mesmo, porque é o que está escrito: o que renuncia a si mesmo. A renúncia de hoje resultará em um peso de glória para você amanhã. E é lá que seus olhos têm que estar. A principal conquista que você tem que pensar é a coroa da vida eterna. E aí eu vou dar um plus para você aqui, tá? Quanto mais alma você ganha para Jesus, é como se cada alma que você ganhasse é um brilhinho a mais na sua coroa. E aí eu te pergunto: como é que você está trabalhando na sua coroa da eternidade? Quantos brilhos terão na sua coroa? Está preocupado em ganhar alma para Jesus? Ou está preocupado em descansar, viver seus problemas, suas paixões, seus amores? Eu concluo dizendo: isso é um momento de reflexão. É um chamado ao arrependimento. É assim que eu entro numa Santa Ceia. Pensando, refletindo nas minhas atitudes. A Bíblia diz: examine o homem, pois a si mesmo, depois de se examinar, você para a ceia. É falar: Jesus, me perdoa porque eu coloquei outras coisas no centro da minha vida onde o Senhor tinha que estar. Me perdoa, Senhor, porque eu te rejeito algumas vezes. Como você tem vivido? Olhe para a sua vida agora e comece a refletir. Como você tem vivido? Feche seus olhos. Reflete aí. Como você tem dirigido sua vida? Como você tem caminhado? O quanto da sua vida realmente pertence a Jesus? Quanto você tem renunciado todos os dias? O quanto você tem rejeitado ao Senhor sem perceber? Hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de arrependimento. De você se quebrantar. É noite de você voltar os seus olhos para o altar. Voltar os seus olhos para o plano celestial. Essa é a última santa ceia do Senhor deste ano. Tem que ser um marco na sua vida. É um encerramento. É uma decisão definitiva. Você venceu esse ano até aqui. Até aqui o Senhor te sustentou. Seja um discípulo de Cristo.
Não apenas alguém que o admira. Não seja um mero admirador de Jesus. Seja um discípulo. Alguém que o segue, que carrega a sua cruz. Seja alguém que renuncia, que vence, que está com seus olhos na coroa. Se coloque de pé em nome de Jesus.